Deus tem um plano para você cumprir. Deus tem uma promessa para você. Você pode tomar Deus em sua palavra. Porque o filho do homem, ele só se desvela para sua esposa. Se você tem visto ele desvelado, ou seja, sua palavra aberta, é porque você é a esposa do Cordeiro. Você vai em Apocalipse 19, ele tinha um nome sobre a testa. Ninguém sabia o nome. Porque aquele mesmo nome estava sobre sua coxa. O seu rosto, todos o veriam. Mas para você ver aquele nome que está na coxa, você precisa ser a esposa. Aleluia! Porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! E ele prometeu que nesse dia, ele falou: e conhecereis que eu estou em vós e vós estáis em mim. O dia em que ele vem ser glorificado nos seus santos. Aleluias! E então o irmão Brando disse que um dia Sara e Abraão estavam dormindo, e quando eles acordaram, o irmão Brando diz, a partir daquele dia, todos os dias que eles acordavam, Abraão virava para Sara e falava assim: você sentiu alguma mudança? Você sentiu alguma mudança dentro de você? Porque a mudança não começa de fora para dentro. A mudança começa de dentro para fora. Deus não só atrasou o relógio de Sara e atrasou o relógio de Abraão, porque Sara tinha sido jovem e nunca tinha concebido. Não é verdade? Sara tinha sido uma jovem e não tinha concebido. Ela precisava de uma restauração à fé original e uma transformação interna para que ela pudesse receber essa palavra. Amém? Ela precisava daquela transformação, assim como nós precisamos de uma transformação. 2 etapas. Primeira etapa, voltar a ser jovem. Voltar à era de Éfeso, ou seja, voltar à fé original. Voltar à fé dos pais. Segunda etapa, ter o ventre restaurado. Ter o ventre transformado para conceber essa palavra. Aleluia! Aleluia! E então ele perguntava: e aí, Sara, você está sentindo alguma mudança? E Sara virava e falava: não, Abraão, ainda não estou sentindo. O irmão Brando diz assim: mesmo que vários dias aquilo se repetisse, ele não visse muita mudança, isso não abalou a fé dele. Você vê a Bíblia dizendo que Abraão era o pai da fé. E o irmão Brando diz que fé é revelação. Sim? A única coisa que pode trazer fé para você é uma revelação. Quando você tem a revelação de que você possui todas as coisas, você tem fé para expulsar qualquer coisa que esteja te impedindo de possuir todas as coisas. O mesmo Filho do Homem que brilhou no tempo da manhã, voltando no tempo da tarde. Não no seu corpo glorificado, em carne humana. Porque Deus levantará a sua bandeira nesses últimos dias e provará para Satanás que na pior era, no momento em que os filhos do diabo têm se manifestado sobre a terra, Deus tem um povo também para se levantar por ele. Aleluia! Aleluia! A era dourada. Porque nós não estamos mais no avivamento pentecostal. Isso passou. O avivamento pentecostal, os pentecostais não reconheceram nenhum profeta. Não estamos mais dentro disso. Não estamos dentro de Laodiceia. A Bíblia diz que Laodiceia é cega, nua, pobre, miserável. Deus nunca falaria isso para sua esposa. Nunca. E durante as 7 eras da igreja, Deus sempre teve uma cidade que identificava 100% a era em que eles estavam vivendo. Éfeso era uma cidade que se localizava na Ásia. Sim, está na sua Bíblia. Leia Apocalipse 1 ao 3. Você vai ver que são 7 cidades que estavam na Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas. Agora, para representar a esposa do Cordeiro, não tinha nenhuma cidade dentre essas 7. Para representar um povo que não passaria pela morte, representar um povo que entraria em glorificação, não tinha nenhuma cidade para representar a eles. A cidade que representa você é a Nova Jerusalém. Você não vai me dizer que você está esperando chegar no céu e encontrar tijolo.
Sim, o irmão Branham chamou essa nossa civilização de Éden satânico. Agora, se alguém quer entrar no céu que parece o Éden satânico, sim, o pai da civilização é Caim, o irmão Branham diz. Mas nós sabemos que nós entraremos num edifício não feito por mãos humanas. Um edifício que não envelhece, que não pode adoecer. Uma casa! Corpos glorificados. Sim. Então, nós vemos que Éfeso carregava todas as características da era. E cada cidade carregava todas as características daquela era. E a Nova Jerusalém carrega todas as características que está em você. Aleluia! A cidade tem 12 portas. A Bíblia fala que as 12 portas são os fundamentos dos apóstolos. A cidade tem um muro de 144 côvados. A noiva terá em volta dela 144 mil servos. Não é assim? Então, quando nós vemos que todos os profetas da Bíblia, todos eles, falavam de duas coisas apenas, dois eventos. Antes de Jesus, todos aqueles que vieram eram a sombra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era o noivo. E antes da segunda vinda, quando Ele vem manifestar a sua noiva, todos que vieram antes eram só sombras também. Sombras do que eu e você somos. Porque eles manifestaram parte da palavra, mas nós manifestamos a totalidade da palavra. Nós estamos na era onde nós somos a segunda parte da obra-prima de Deus. Porque a obra-prima de Deus foi Jesus. Mas no Calvário, Deus colocou o segundo Adão para dormir, porque o primeiro Adão, você lembra que Eva saiu de dentro dele. Deus colocou aquele primeiro Adão para dormir e tirou Eva de dentro dele, de uma de suas costelas. E quando o segundo Adão estava no Calvário, uma lança perfurou ele ao lado. E saiu água, sangue. E ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E no nascimento sai água, sangue e espírito também. O espírito é quando o bebê acorda. Quando o fôlego de vida entra dentro dele. Irmão Brandes, ali estava acontecendo o nascimento. A noiva estava nascendo naquele momento. Quando o filho do homem estava sendo posto para dormir, porque na morte, ou melhor, na Bíblia, a morte simboliza dormir. Dormir simboliza a morte. Você vê Jesus falando que Lázaro estava dormindo, que aquela mulher estava dormindo, aquela menina, filha de Jairo. Sim. E quando aquela lança atravessou nele ali, o véu do templo foi rasgado. Simultaneamente. Porque quando o Filho do Homem morreu, ele quebrou toda a divisão que existia entre Deus e o homem. Melhor, entre Deus e o homem. Toda a divisão. Todos os véus foram rasgados. Em Mateus 18, a Bíblia diz que o Filho do Homem havia vindo buscar aqueles pequeninos que tinham um anjo que contemplava a face do Pai. E ele veio buscar estes porque nós somos atributos de Deus, nossas almas são atributos de Deus eterno, que não podem se perder. E quando o pecado entrou na terra, nós viríamos em um corpo de carne, então nós se perderíamos. Mas nós não podíamos se perder, porque se Deus perder a nós, Ele perde uma parte dele mesmo. Ele perde uma parte do livro da vida do Cordeiro. Isso é impossível. Isso é impossível para Deus. Por isso que no Calvário Ele desceu. O grande Redentor desceu para sofrer o julgamento pelos eleitos. O grande dia da terra, o maior dia que já houve, o Calvário. E Jesus, Ele era o tabernáculo, ou melhor, Jesus era o santuário, Jesus era o cordeiro e Jesus era o sacerdote. Jesus era o tabernáculo que tinha corpo, alma e espírito, representando átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Jesus era o sacerdote, porque você vê que no Velho Testamento os sacerdotes pegavam a vida de um animal e ofereciam perante a Deus. Mas Jesus vem e fala bem assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou. No Velho Testamento o sacerdote pegava a vida de um animal e oferecia a Deus. Mas agora estava Jesus oferecendo a própria vida para perdão dos nossos pecados. Aleluia! E Jesus era o cordeiro que morreu na cruz.
E no átrio, quando o cordeiro morria, todos viam. Todos podiam ver aquilo. Era um evento público. Assim como todos viram o cordeiro sendo morto. E então o sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro e se virava para entrar no tabernáculo, para entrar no lugar santo. Nós vemos que Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele se vira como sumo sacerdote. Porque Paulo falou que ele é o nosso sumo sacerdote. E ele passa naquele santuário celeste, entrando pela nuvem, passando pelo véu. E quando o sacerdote entrava nesse lugar santo, ninguém mais via ele. Assim como quando Jesus passou por aquela nuvem, ninguém mais viu ele. Então ele pegava aquele sangue e aspergia 7 vezes sobre a porta. Desculpem. 7 vezes sobre a porta. Representando as 7 eras da igreja onde ele estava intercedendo. Porque durante 7 eras da igreja ele tinha que interceder por pecados de ignorância. Lutero fumava charuto, por exemplo. Lutero era contra judeus. Mas Deus sabia que aqueles pecados eram por ignorância, porque não conheciam a palavra aberta totalmente. Lutero só conhecia a justificação. Wesley só conhecia a santificação. Mas nos nossos dias, toda a palavra tem sido aberta. Amém. E então ele aspergia 7 vezes sobre a porta, representando 7 eras da igreja. E depois disso ele entrava no lugar santo dos santos. Ele pegava o incensário de ouro e começava a balançar aquele incensário. Branham diz que o incenso representa oração. Ou melhor, a Bíblia diz isso. Quando o 7º selo é aberto, a Bíblia diz que um anjo se põe junto ao altar. E esse anjo pega o incensário de ouro. Mas esse não podia ser qualquer anjo. Porque só quem podia pegar o incensário de ouro que ficava no lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. E para se pôr junto ao altar tinha que ser um sacerdote. Esse anjo precisava ser um anjo com unção sacerdotal. Esse anjo precisava ser o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. O nosso sumo sacerdote. E a Bíblia diz que ele pega aquele incensário ali no 7º selo, depois que a Bíblia diz que o céu faz silêncio. Para 7 anjos são dadas 7 trombetas, e agora o anjo pega o incensário. E é posto com as orações dos santos ali. Por isso que as nossas orações têm tanto valor nesses últimos dias. Nunca pare de orar, nunca se canse de orar, porque Deus irá te responder. Aleluia! E ele começava a balançar aquilo. Nós vemos lá em Apocalipse que ele começou a balançar aquele incensário. E as orações subiam. E quando chega o tempo da oração ser cumprida, Deus se lembra daquela oração. E aquele anjo pegava brasas do altar e jogava sobre a terra. E se ouviam trovões, relâmpagos e vozes. E você vê lá no Velho Testamento, em que ele balançava esse incensário. Todas as nossas orações. E ele olhava para a ponta do seu nariz e para a ponta do seu pé. Enquanto elas não tivessem cobertas de fumaça, a ponto dele não ver o seu nariz, nem a ponta do seu pé, ele não podia entrar além do véu. E ele continuava com aquele incensário. Por isso que quando nós viemos para um culto, o incenso representa oração e adoração. Quando nós viemos para um culto, antes da pregação chegar, nós temos que cada um pegar os nossos incensários e começar a entrar em adoração. Aleluias! Aleluia! Porque no momento da pregação nós passaremos para além do véu. E quando você está adorando, você tem que olhar para você mesmo e ver até o momento em que você está com total liberdade para adorar a Deus. Não tem nenhuma mais uma característica sua. Tua adoração está perfeita. Você está adorando com tudo que você tem. Porque quando João viu que havia um digno de abrir o livro, você sabia que João é um tipo de nós. Você sabe disso. Quando João ouviu que não havia ninguém digno de abrir o livro, João começou a chorar. Porque João sabia que o nome dele estava dentro daquele livro. João começou a chorar porque a terra ficaria por tempo indeterminado na mão de Satanás. Começou a chorar em angústia. Porque ele sabia que quando o livro fosse aberto, o nome dele seria chamado. Só que um ancião virou para ele
Você sabe que os anciões são 12 apóstolos. E são 12 patriarcas. E um dos anciões virou para ele. Um ancião que traria a revelação para ele de que havia um digno. Sabe quem que ele é? Sabe quem que era aquele ancião? A própria teofania de João. Por isso, irmão Brandes, que só sua teofania pode revelar para você de que há um digno para abrir o livro. Aleluia! Somente a sua teofania. O véu tem que ser rompido da sua vida. Então Deus te conecta com ela. E a sua teofania vê a face do Pai lá em cima. E você começa a ver a face do Pai aqui embaixo. Você começa a ver a história de Moisés e você fala, não é Moisés aqui, isso é um tipo de Cristo. Você começa a ver a face do Pai em toda a Bíblia. O plano é rasgado. Você começa a ver todo o plano aberto para você. Não há mais véu. Porque quando tem um véu você vê as coisas meio obscuras. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Mas quando ele desce agora é para rasgar todo o véu. Rasgar todos os selos. Porque só ele pode rasgar isso. Você vê que aquela samaritana estava com véu também. Ela olhou para Jesus e falou bem assim, ele não se parece muito com esse Messias que deveria vir, não. Acho que o Messias seria mais alto. Quem sabe o Messias seria mais forte um pouquinho? Teria um pouco mais de beleza? Porque os filhos de Deus não estão caminhando pela visão. Não, não, não. Os filhos de Deus caminham pela fé. Aleluias! Agora, quando ele deu o sinal para ela, quando ele discerniu as intenções do coração dela, ela virou e falou, Senhor, vejo que tu és profeta. Aleluias! Vejo que tu és profeta. E ela conhecia da Escritura, porque ela falou, nós sabemos que o Messias vai vir. E nós adoramos em tal denominação. Eu sou batista, eu adoro na igreja batista. E os judeus adoram na igreja metodista. E nós somos povos separados. Jesus fala, o tempo vem e agora é. De que nem adorarão sobre o monte, nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Aleluias! Para você adorar em verdade, você tem que conhecer toda a Bíblia. Porque a palavra é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então, o sacerdote, após ele fazer aquilo, ele entrava no Santo dos Santos. E ele entrava lá, e havia uma corda que era amarrada à sua cintura, e levava até lá fora. E havia algumas romãs que eles colocavam com algumas pedrinhas dentro que elas balançavam e faziam barulho. O irmão Brana diz. E eles colocavam naquela corda toda até chegar lá fora. E conforme o sacerdote ia andando, aquilo ia fazendo um barulho, mostrando que o sacerdote não estava morto. Por isso nós tivemos 7 mensageiros durante as 7 eras, que refletiam a voz de Deus, mostrando que o nosso sumo sacerdote não estava morto. E ele entrava ali, e se ele não tivesse feito uma expiação por ele mesmo, ou tivesse colocado algum fogo estranho, que não fosse o fogo da glória da Shekinah de Deus, Deus mataria o sacerdote e ninguém seria perdoado dos pecados. Então eles ficavam com aquela corda, se caso ele morresse, eles puxavam. E eles ficavam naquela expectativa. Será que Deus aceitará o nosso sacrifício? Será que o sacerdote conseguirá alcançar a Deus para que Ele nos perdoe? O sacerdote entrava. Então o sacerdote estava na glória de Deus. E quando Deus mostrava para o sacerdote que o povo havia sido perdoado, o sacerdote não podia sair na presença do povo. Se ele saísse de uma vez na presença do povo, todo mundo morria. Porque ele estava saindo da glória da Shekinah de Deus. Mas então tinha uma parte naquele véu, em que o irmão Brandes diz assim, você puxava e era como uma janela. Então ele puxava e mostrava o seu rosto. E quando o seu rosto era visto ali, era o sinal de que todos os pecados haviam sido perdoados. E a expiação só poderia acontecer num tempo específico que Deus deu. No dia 10 do mês 7. Por isso que depois desse nosso sumo sacerdote ter entrado no lugar santo dos santos, quando ele vai dizer para você que você foi perdoado de todos os seus pecados, ele mostra o seu rosto no céu.
quando o rosto do sacerdote era mostrado no céu, toda a congregação entrava em plena adoração. Porque todos os pecados foram perdoados. O nosso acusador caiu. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E eles entravam em adoração agradecendo a Deus pelo perdão. Você não está agradecido a Ele por Ele ter te dito que você está perdoado? O Cordeiro perfeito, o sacerdote perfeito. E Ele tem te pré-ordenado para manifestar uma parte da palavra nestes últimos dias. Ser um refletor do Senhor Jesus Cristo. Poder reconhecer tudo aquilo que o profeta fez. Que não foi um homem. Não foi um homem. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele desce, somente depois que Ele desce que o alarido aparece na terra. Você crê no profeta? Amém. Você crê no profeta? Amém. Então vamos ler a mensagem ao nascer do sol. Parágrafo 202 e 203. Lembrando diz assim, recordem, o poder vivificador. Observem bem o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. E nós sabemos que para o Cordeiro abrir os 7 selos, ele tem que levantar do trono. Você crê que os 7 selos foram abertos? O irmão Branham não pregou os 7 selos? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo. Até o 7º. Não pregou? Então se os selos foram rompidos, o Cordeiro teve que descer. Ele teve que se levantar do seu trono. E o irmão Branham diz assim, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. O que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não! Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador de Deus fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo, o poder vivificador permitiu que o próprio mundo dissesse que isto é a verdade. E nisso, eles não sabiam o que era. Eles não sabiam, o irmão Branham disse que uma certa vez, vieram para ele alguns cientistas, alguns jornalistas, e perguntaram para ele assim, William Branham, o que foi aquele evento na nuvem, no Monte Pôr do Sol, em 1963? E nessa mensagem do Nascer do Sol, o irmão Branham diz assim, eu não disse nada a eles, porque aquilo não é para eles, aquilo é para vocês. Aleluias! O irmão Branham diz assim, foi ele quem abriu esses selos, ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo. Cristo é os selos que foram abertos. Você crê nisso? Você crê no profeta? O irmão Branham diz assim, parágrafo 203. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida. Amém? Esse é o poder. Tem nos vivificado. Sabe o que é vivificar? Irmão Branham diz nessa mensagem mesmo. Trazer a vida. E ele tem descido para fazer a palavra dele viver novamente. Para fazer ela estar escondida em carne humana. Atrás de um véu. E nós que somos os atributos de Deus. Eternos. Desde antes da fundação do mundo. Nós estamos crendo aqui. Porque um dia antes da fundação do mundo. Nós vimos tudo que está sendo revelado. Sim. Você é eterno? Eternidade não é só o que não tem fim. Eternidade é o que não tem começo. Não é verdade? A Bíblia diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Mas morreu por quem? Se o Cordeiro morreu, ele tinha alguém, um motivo para qual ele deveria morrer. Antes da fundação do mundo. Você está vendo que você é mais antigo do que Satanás?
Não deixe ele falar nada contra você, meu irmão. Não deixe ele falar nada contra você. Você é um atributo de Deus. Aleluias! Sim. O Branda pregou a amnésia espiritual. Quando você se esquece. Mas a palavra tem sido aberta para você lembrar. Amém? O Branda conta uma história na mensagem Amnésia Espiritual. De alguns soldados que foram para a guerra. E eu vou encerrar com isso, eu creio que já está dando um horário. Então o irmão Brando conta de alguns soldados que iam para a guerra. E eles foram para a guerra e batalharam pela sua nação, batalharam pela sua nação, batalharam pela sua nação. E sofreram amnésia. Haviam se esquecido totalmente de quem ele era, de quem eles eram. E então aconteceu que eles estavam indo para num vagão, para um lugar onde todos eles seriam presos. Todos eles entrariam em prisão. Porque estavam sendo considerados como pessoas que tinham perdido a memória. E então eles pararam numa certa estação para que os rapazes da guerra, aqueles jovens, pudessem tomar um ar. Enquanto eles estavam parados ali, um deles desceu para aquele vagão. E ele começou a caminhar para fora e olhar para os lados. E olhando, e olhando. Então um homem veio e falou bem assim: fulano de tal, volta para cá, nós vamos partir daqui a pouco. E o rapaz continuou olhando, ignorou aquilo, continuou olhando. E caminhou mais um pouco. E de novo o homem veio e gritou: fulano de tal, volta para cá, nós vamos partir. Nós vamos te levar para aquele lugar em prisão, para aquele sanatório. E o Supremo General estava olhando tudo aquilo lá. E o Supremo General viu aquele homem gritando e falou: cala a boca! Para de gritar agora, eu quero ver onde ele vai. Então ele começou a olhar. E ele andou em volta de um tanque de água. Isso representa o nosso batismo. E depois ele foi em volta de uma árvore. Da árvore que tinha a resina da santificação. E depois daquilo ele começou a chegar até que ele foi numa bifurcação. E ele tinha um caminho à esquerda e um caminho à direita. Ele tinha uma fotografia tirada pelos cientistas, que para você descobrir o caminho da verdade e da vida, você precisava escolher um dos dois lados. O irmão Brandes assim, um dia eu estava no meu escritório olhando aquela foto, e eu não estava entendendo o que estava ali. E um anjo desceu do céu e falou: William Branham, vire a foto para a direita. Aleluias! Então quando ele começou a ver essa foto virada para a direita, ele começou a caminhar no caminho. E ele chegou numa casa, e essa casa tinha 7 degraus. E ele subiu no primeiro degrau, ainda não alcançava a campainha. Subiu no segundo degrau, ainda não alcançava a campainha. No terceiro, mas quando ele subiu no 7º. Quando ele chegou no 7º selo, agora ele apertou a campainha e ele ouviu 7 trovões soando as suas vozes. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Então um ancião saiu para fora. O ancião de dias estava ali. E ele olhou e o ancião de dias virou para ele e falou: meu filho! E ele virou para o ancião e falou: meu pai. Aleluia, irmão Brandes, naquele momento, toda a amnésia foi embora. Ele se lembrava de todas as coisas. Ele se lembrava desde o primeiro momento em que ele estava com o seu pai. Por isso você começa a reconhecer que desde a eternidade, você estava com o seu pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse poder que ele nos prometeu, retornando para nós no tempo da vida. O tempo da vida é quando você entende os 7 selos. E agora ele não retorna mais em um corpo separado do seu. Ele vem dentro de você. Porque se o mesmo Espírito que estava em Cristo, se estiver em vós, vivificará os vossos corpos mortais. Romanos 8:11. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, se estiver em vós, esse Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que nós estamos no tempo onde a pedra de coroa desceu? Para encaixar com essa pirâmide? Para trazer fé para o rapto, para o arrebatamento. E
E essa pedra de coroa tem arrebentado todos os sistemas. Agora, não existem mais homens grandes. Existe um que é maior até do que Salomão aqui. Aleluia! O poderoso Deus desvelado diante de nós. Cristo revelado em sua própria palavra. Jesus Cristo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você, quando reconhece quem Ele é, você reconhece quem você é. E conforme você vai reconhecendo quem você é, de glória em glória, você já entra em arrebatamento. Vou ler para vocês, Mombrana falando sobre isso. Mensagem, um rapto. Ou melhor, mensagem, o profeta do século XX, tradução de Goiânia. Mombrana diz assim, eu vou encerrar com isso, o irmão pode vir, se o irmão que for cantar, ou algo assim, o pastor. Mombrana diz assim, parágrafo 105, Mombrana diz assim, assim como João Batista clamou, eis o Cordeiro de Deus. Mombrana diz, sem dúvida, este mensageiro desta última era também haverá de clamar, eis que vem o esposo. E assim como Paulo declarou os mistérios de Deus, os quais produziram tão tremenda fé na igreja primitiva, Paulo pregou esta mesma palavra que trouxe tão poderosa fé à igreja apostólica, a qual esteve solidificadamente fundamentada na palavra. O irmão Branco diz assim, e de igual forma, e muito além ainda, essa revelação trará fé a nós. E esta será a fé de rapto, para encontrarmos com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com Ele. Vocês foram abençoados? Vocês foram abençoados? Vocês estão agradecidos ao Senhor Jesus Cristo? Por Ele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Por Ele ter chamado você? Por você ter reconhecido que você é uma águia? E agora você está voando em lugares celestiais? Você está agradecido a Ele? Aleluias! Glória a Deus! Amém! Temos numa atmosfera do Espírito. Não há necessidade de haver nenhum débil entre nós, ninguém debilitado, mas todos se acharem fortalecidos. Você tem comido do maná celestial? Do maná que está escondido? Que tem estado atrás do véu para muita gente. Mas se o véu tem sido rasgado, o alimento está descoberto para nós. A palavra está aí, na tua boca, no teu coração. Não foi que nós pregamos domingo passado? Você não pode confessar aquilo que não está dentro de você. Se você confessa o que não está dentro de você, isso é hipocrisia. Seus lábios estão falando o que você não tem no coração. Mas se você confessa Jesus porque você crê no seu coração, que Ele ressuscitou dentre os mortos. E porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele não está entre os mortos, Ele está entre os vivos. Ele está aqui entre nós. Ele conheceu o coração da mulher samaritana. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe a finalidade pela qual nós estamos aqui. Foi Ele que cruzou nosso caminho. Não foi você que buscou Ele. Ele te buscou. E Ele te designou para você dar esse tipo de fruto, para você ser um cristão nesta era. Muitas pessoas dizem, está difícil, eu não suporto. Não, mas Ele te deu força para você suportar. Ele entregou uma espada na mão do nosso mensageiro. E não ficou só na mão dele, está na nossa mão agora. Na nossa mão agora. Aleluia, aleluia. E não uma espada com bainha, não, desembainhada, para cortar, para fazer sangue. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.
O inimigo não gosta disto. Satanás não gosta disto. E vocês estão dizendo que eles estão inventando fanatismo. Alguém diz que ele está pregando, ele está despregando o que ele pregou. Não importa, eu estou pregando a palavra. A abertura da palavra. Por que esse lado não fica de pé aqui? Fica de pé também. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A igreja sabe que nós não estamos fazendo de conta. A igreja sabe que nós não estamos simplesmente manifestando um homem. Nós estamos reconhecendo que Deus está na vida de um homem. Não importa se vem de Brasília, não importa se vem de Fortaleza, não importa se vem dos Estados Unidos, nós queremos é Cristo entre nós, Cristo entre nós. Aleluia! Não há mais avivamento no mundo, mas há um avivamento no seu coração. Seu coração está avivado. Aleluia. Estou falando assim só para orar. Só para orar. Aleluia. A glória a Deus. Estava na mão de um jovem, agora está na mão de um velho. Mas ele não é velho, ele é o mesmo. Temos o pedido da irmã Salete. Ela está pedindo oração por sua neta Isabelle Colli, por enfermidade. E também o irmão José Manuel Rocha pede oração também em seu favor. São esses dois pedidos que temos aqui, mas se há necessidade, agora mesmo no nosso meio, nós não vamos impor a mão, mas você mesmo pode impor a sua mão se há alguma enfermidade, se há alguma necessidade. Se há problema, ponha a sua mão sobre o seu coração. Não? E creia naquilo que você escutou, creia naquilo que você está ouvindo, creia na palavra. Se Deus disse ao mensageiro, se pudesse fazer crer, nada pode parar diante da tua oração, nem mesmo a enfermidade maligna, nem mesmo o câncer. Então nada pode parar, e esta oração está aqui, porque a palavra está aqui, o mensageiro está aqui representado, o Senhor Jesus que estava sobre o mensageiro está aqui entre nós. Bondoso e querido Deus, grande Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, que é sobre todos os nomes, nós fazemos esta oração, Senhor, de acordo com a palavra e a ministração que ouvimos nesta noite. Nós sabemos que o Senhor esteve ministrando a palavra para nós. O Senhor esteve movendo este incenso para que as orações subam diante do Senhor, para que o Senhor manifeste exatamente a confirmação de que estamos perdoados, de que muitos erros cometemos durante o tempo, mas tem chegado o tempo da luz da tarde, da conscientização, para nós fazermos a nossa decisão. E nós discordamos, o inimigo não pode prender mais a vida de alguém. Mesmo que você ainda sinta, se porventura sentir alguns sintomas, mas você não vive dos sintomas, você não depende dos sentidos, você depende da fé, e a fé te declara agora que você pode ser liberto, que você pode ser abençoado, que você pode ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Deus amado, aqui está o pedido, Senhor, em favor de da neta de Isabelle, sua neta Isabelle Colli. Nós oramos, Senhor, reprovando a enfermidade, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados.
Isso está decretado em tua palavra e nós cremos. Isto está sendo confessado em nossa boca e nós cremos em nosso coração. Senhor, nós te pedimos também a tua bênção em favor do irmão José Manuel Rocha, para que ele seja abençoado nesta oração que ele está pedindo em seu favor. E agora mesmo, cada pessoa que tem necessidade aqui entre nós, nós sabemos que é um dia de muita necessidade. Nós sabemos que aqui está um corpo bastante enfermo, nós sabemos disto, mas aqui está algo que é a vida. Aqui está a vida de Deus entre nós, e nós estamos participando desta vida, e tudo que pedirmos segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Se este irmão e esta irmã que está te pedindo a saúde, está te pedindo a bênção, ela está te pedindo para te servir, Senhor, para dedicar para ti, para viver para ti. Este é um direito que ela tem a pedir. E se ela mesmo ou ele mesmo, mesmo enfermo, mesmo em necessidade, ela procurou te servir. Então o Senhor olhe para esta decisão, o Senhor olhe para esta posição, e o Senhor abençoe, e o Senhor ajude a cada pessoa nesta noite que necessita desta bênção. Nós declaramos este povo abençoado no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos passando a direção do louvor. Eu creio que as notas já foram dadas, né? E que Deus possa continuar vos abençoando. E nós somos sinceramente agradecidos por cada irmão que tem vindo aqui da igreja do pastor Samuel para estar conosco nessa oportunidade. Esse já é um fruto da bondade do coração do pastor Samuel, que nos proporcionou repartir conosco essa bênção que ele estava recebendo na sua igreja, e ele quis também que nós fosse participantes. Então, isso é muito bom. Isso é para vocês saberem que eu creio que o pastor Samuel é um cristão e ele está tomando essa posição. Então, eu gostaria que vocês assim se sentissem bem libertos, bem livres, né? E pudéssemos voar juntos, né? Essa é a finalidade. Esse é o objetivo, né? Que bom que nós não pudéssemos falar assim, só falássemos Santa Luzia só para identificar o local, falássemos Vila Operária só para identificar o local, mas é o corpo do Senhor Jesus. Que bonito isso, né? Porque o que nós estamos esperando é isso, né? É isso mesmo que nós estamos esperando, né? E eu quero dizer a vocês que não é de hoje. Desde que eu vim para cá, eu sempre falei bem a respeito do irmão Samuel, né? Sempre vocês já ouviram falar isso aí? Quantos já ouviram falar bem do pastor Samuel, né? Então, não é hipocrisia. Eu sempre falo, eu gosto de falar. Eu gosto de falar na ausência o que eu posso falar na presença. Se eu não posso falar na presença, então é bom não falar na ausência, é bom não tocar. Então, né? Os irmãos podem assentar, nós vamos encerrar com o cântico. Vamos cantarmos um corinho aqui, e após esse corinho, nosso irmão Celito estará dando o recado da semana. O véu que separava, ele já não separa mais. Aleluia. Usando as nossas palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, pois um dia tua morte e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separa, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Aleluia! Uma salva de palmas. Aleluias! Oh, glória a Jesus. A igreja pode tomar os assentos. Só reforçar algumas notas, né, que já foram dadas, que após o culto será servido um lanche aqui no restaurante do Moisés, em frente ao Mercado Manente, ali ao lado da loja Berlanda. Quem não conhece, logo ali na frente. Pedimos assim que não precisa ter muita pressa, os irmãos estão lá arrumando já, né, mas após o culto será servido um lanche lá e toda a igreja está convidada. Amanhã, sexta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, não haverá culto no Cristo Redentor, como temos todas as semanas. Amanhã o culto será lá no tabernáculo da Operária Nova, ali, juntamente com o pastor Samuel. Toda a igreja está convidada, né? Estamos aqui reforçando o convite, né? No domingo pela manhã, a escola dominical, que começa o prelúdio às 8h30, com louvor começando às 9 horas. Então, domingo pela manhã, às 8h30, começando a escola dominical. Após o culto, irmãos, será servido um almoço também ali no restaurante do Moisés, no mesmo local que nós vamos hoje, né? E ali será cobrado R$15 por pessoa, toda a igreja está convidada. Quem não tem dinheiro tem cartão de crédito, e quem não tem cartão de crédito tem uma famosa vaquinha, né? Mas não deixe de ir, né? Vá ter um companheirismo ali, né, com os irmãos. No sábado, no domingo, então, após a escola, será servido o almoço ali, R$15 por pessoas. No domingo à noite, não teremos culto aqui no tabernáculo, porque teremos culto lá no tabernáculo da Operária. Então, toda a igreja também está convidada no domingo à noite, acho que é a partir das 18 horas, às 18h30. Então, a partir das 18h30, ali no tabernáculo da Operária Nova. No sábado, às 4 horas da tarde, nós teremos a reunião para as crianças aqui no tabernáculo, tá? Não esqueçam, os pais não esqueçam. Sábado, às 16 horas, às 4 horas da tarde, haverá reunião para as crianças aqui no tabernáculo. Acho que seria isso, irmãos. Então, vou passar para o irmão Jairo, que Deus os abençoe grandemente. Graças a Deus, né? Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Eu quero estar lá, né? Quem vai estar lá? Levante a mão aí. Vamos colocar de pé, irmãos?
Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, onde nunca viu igual. Se você vai estar lá, canta bem forte assim, ó. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos juntos lá. Aleluia! Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando num coral um hino sem igual, um hino triunfal. Quero ver bem forte a igreja cantando assim, ó. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Pra sempre cantarei, para sempre cantaria, para sempre cantaria. De novo. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Para sempre cantarei, para sempre cantaria, para sempre cantaria. Aleluia. Amém.
Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza e uma torre em tempos de guerra. A esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza e uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. É nossa força em tempos de fraqueza e uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. É nossa força em tempos de fraqueza e uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de